Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 1 adiante, diz assim: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele lhes disse: Em verdade, eis que sois batizados. Em que batismo sois batizados então? E eles lhe disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: Em verdade vos digo que João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola com certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro vós por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, e principal dos sacerdotes os que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e agora eu quero te pedir que o Senhor possa iluminar o texto sagrado e que possamos extrair daqui a verdade eterna, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco, e não apenas, Senhor, recebamos apenas uma transmissão de uma ideia, mas que possamos receber uma transferência de vida do Senhor essa noite. Oramos para que as palavras que vamos falar, elas não sejam palavras apenas de sabedoria humana, mas que elas possam ser manifestações do Espírito Santo com poder, trazendo vida e liberdade para os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, por favor, me dá sua atenção. Esse texto, ele é um dos textos mais importantes do livro dos Atos dos Apóstolos, e ele tem essa importância porque Lucas registra a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Se você ainda não tem muita familiaridade com a Bíblia Sagrada, Paulo, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e Paulo, dentre esses livros, escreve uma carta destinada à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. E por que Paulo faz essa escrita aos Efésios? Porque a igreja de Éfeso é
a igreja mais iminente que Paulo plantou durante o seu ministério apostólico. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja importante, grande, influente. A igreja de Éfeso se tornou uma referência para as outras igrejas daquela região, e por isso Paulo teve um zelo especial com a igreja de Éfeso. Esse zelo foi tão grande que quando Paulo precisou organizar demandas na vida da igreja de Éfeso, Paulo deixou o seu filho na fé, Timóteo, como pastor desta igreja. Você vai encontrar isso lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta. Agora, aqui nós vemos o nascimento da igreja de Éfeso. Como que essa igreja nasceu? Então Lucas, que é o autor do livro de Atos, que estava com Paulo nas viagens missionárias, ele nos informa que Paulo, quando chega em Éfeso, Paulo encontra 12 discípulos que estavam lá. É a primeira coisa que Paulo acha ao chegar em Éfeso. E aí o texto bíblico vai nos dando informações a respeito desses discípulos. E a primeira coisa que o texto nos informa é que quando Paulo os encontra, Paulo faz uma pergunta para eles. Paulo diz assim: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Essa pergunta de Paulo, ela traz algumas coisas embutidas nela que nós precisamos observar. A primeira coisa é que, para Paulo, receber o Espírito Santo era uma prioridade. Por isso que quando ele fala a respeito do momento que a fé brota no coração desses discípulos, Paulo já pergunta logo: no momento que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Então Paulo está nos deixando aqui saber que para ele, receber o Espírito Santo era algo que deveria acompanhar uma confissão de fé verdadeira. E a segunda coisa que mostra para a gente essa citação aqui de Lucas, é que quando Paulo chega em Éfeso e ele tem uma missão de evangelizar aquela região, ele encontra esses 12, ele entende que eles poderiam ser uma base de evangelismo. Ora, você chega num lugar que não tem ninguém que crê, você encontra pessoas que creem, automaticamente essas pessoas vão se tornar seus parceiros na sua missão. Mas Paulo entende que não é possível fazer o trabalho de Deus sem o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim: já que a gente tem um grande trabalho para realizar, eu preciso saber se vocês já receberam o Espírito Santo. E aí a resposta que eles oferecem para Paulo, eles dão para Paulo, é mais interessante ainda. Porque eles não simplesmente respondem assim: não, a gente não recebeu. Eles manifestam uma completa ignorância a respeito do Espírito Santo. Não é simplesmente assim: ó, a gente não recebeu, mas a gente sabe que ele existe. Eles dizem assim: a gente nem sabe que existe algum Espírito Santo. A gente nem sabe que isso existe na fé. E aqui, irmãos, a gente precisa fazer uma pausa. Por quê? Porque essa condição desses homens aqui, ela é a condição de muitas pessoas que frequentam os auditórios evangélicos hoje. As pessoas, elas entram nos auditórios das igrejas e elas sentam e ouvem uma palavra que produz alguma coisa dentro delas. Pode gerar inspiração, pode gerar boas lições para que elas possam praticar na segunda-feira, que elas possam usar ali na experiência com a família. Mas o que o texto bíblico está nos dizendo é que Paulo fala para esses homens e para nós hoje que a
fé em Cristo, ela não é só isso. E eu preciso destacar isso para você. Para além de bons princípios, de valores que podem ajudar você a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom pagador de impostos, para além de princípios que vão te ajudar a gerenciar sua empresa, sabedoria de Salomão para prosperar, está na moda, né? Aprenda os segredos da riqueza com o homem mais sábio que já existiu. Se tudo isso, todo esse aparato gospel que está aí posto sobre a mesa, ele não subir o degrau do transcendental, daquilo que não é somente uma transferência de conhecimento daqui para aí, ou um bom conselho daqui para aí, mas se isso não subir para o lugar de uma experiência realmente espiritual, que vai mudar radicalmente a história da sua vida, nós não estamos falando do Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo assim, sem o Espírito Santo, nós não estamos falando de igreja. Vocês não receberam o Espírito Santo? Não recebemos o Espírito Santo. Então não tem como continuar sem o Espírito Santo. A gente olha para esse texto e aí a gente aprende aqui algumas coisas importantes, ainda na introdução dessa mensagem. A gente aprende primeiro que para a pessoa que não conhece nada sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Cristo, sobre a cruz, sobre a obra do Senhor através do seu Filho, qual é a mensagem? A mensagem é a cruz. Para quem não conhece nada, a gente precisa anunciar a obra de Cristo. Agora, para os que já conhecem, qual é a mensagem? A mensagem é o Espírito Santo. É o próximo passo de quem creu. Você creu? Crie. Então você recebeu o Espírito Santo? Não, então está te faltando alguma coisa. Eu criei em Jesus, crie. Você já recebeu a promessa? Não recebi. Então está te faltando alguma coisa. Você precisa experimentar o sobrenatural do Senhor na sua vida. Porque senão, gente, a igreja ela se torna um auditório de palestras. A igreja não vai ser diferente de nada que a gente experimenta em 3 dias de imersão, numa imersão de PNL, numa imersão. Uma vez uma pessoa chegou na igreja, eu estava pregando, aí eu achei muito legal aquilo, mas eu fiquei depois pensativo, terminou o culto, o irmão chegou para mim, né? Eu acredito que ele não tinha muita intimidade com o mundo evangélico e nem com a igreja. Ele olhou para mim e falou assim: eu gosto tanto das suas palestras. Aí eu pensei comigo, mas eu não sou um palestrante, eu sou um pregador. São coisas diferentes, apesar de se parecerem, mas elas não são iguais. Por quê? Porque um palestrante te transmite conhecimento, mas um pregador, ele te transmite o Espírito Santo. É uma transferência de algo que não é simplesmente natural. E não é só também uma experiência emocional. Não é só a luz, o cheiro, o fundo musical. Não é só isso. É algo além. Tem a ver com o divino tocando o humano. Tem a ver com o transcendental tocando o natural. Tem a ver com o céu tocando a terra. Tem a ver com Deus encontrando o homem. Tem a ver com algo que não é humano. Por isso, Paulo está olhando para eles e perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí eu faço essa pergunta para você não precisa me responder. É uma pergunta retórica.
Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Você já teve um contato com o Espírito Santo que transformou a sua vida, marcou a sua história para sempre? Você já foi levado pelo Espírito Santo a um lugar de conceber que você esteve em uma experiência espiritual verdadeira, que não depende de mim, não depende de um bispo, de um apóstolo, de nada. O próprio Espírito Santo falou com você, tocou você, te levou a um lugar que você disse assim: aqui eu sei que Deus está aqui presente. Se você não viveu isso, você vai viver em nome do Senhor Jesus. Você tem que perseguir isso, você tem que ter fome por isso. E se você viveu e já faz muito tempo que você não vive, você precisa recuperar essa posição no Senhor. Por quê? Porque o Evangelho, ele não é natural, ele é transcendental. Então quando Paulo pergunta, eles dizem: nós nem sabemos que o Espírito Santo existe. E aí Paulo olha e fala: então vocês foram batizados em que batismo? Aí eles falam: no batismo de João. Olha só, João o Batista, quem lembra do João Batista? Raça de víboras, tá. O João Batista, ele era um avivalista judeu. A mensagem de João era uma mensagem de um profeta judaico para a religião judaica. O batismo era para que aquele judeu que havia se tornado hipócrita se arrependesse e cresce. Então, indiretamente, esses homens aqui estão dizendo assim para Paulo: olha, a gente é discípulo, mas a gente é discípulo de João, a gente não está entendendo muito bem o que você está pregando. E aí o que Paulo faz? Olha que bonito. Paulo prega o Evangelho de Jesus para eles. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, para que o povo cresce naquele que viria depois dele, isso é o Cristo. Aí a Bíblia diz assim: e ouvindo eles isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Sabe, aqui eu queria fazer um paralelo com você. Esse texto aqui é um exemplo radical de quando nós saímos da experiência de uma religiosidade morta para uma espiritualidade viva. Sabe, quando você está na porta, mas não entrou. Você está à beira do caminho, mas ainda não está no caminho. Você é simpatizante do Evangelho, mas ainda não é servo de Jesus. Eles estavam no quase. Tem gente que fala assim, pai, fui para a igreja, na reunião da igreja semana passada, o pastor chamou lá para frente, eu quase fui. Pais, o pastor chamou lá para quem queria receber o Espírito Santo. Olha, eu senti, eu quase recebi. Minha mãe falou comigo, eu quase aceitei. Eu gosto da igreja. De vez em quando eu vou, sento lá no fundo. Olha, eu não vou todo domingo não, mas eu assisto no YouTube. Tem gente que diz assim: pastor, o senhor não me conhece, mas eu te ouço todo dia, lá no Spotify. Isso é o quase. Eu quase me entreguei. Eu quase me lancei. Esse dia aqui, o Paulo chegou lá para tirar o pessoal do quase, do culto do quase, e levar o pessoal para uma espiritualidade viva. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Jesus, ele não tem uma revelação parcial para você. Ele tem uma revelação completa para você. A igreja não é só isso aqui.
Sabe, a indignação que há no meu coração essa noite, no melhor sentido da palavra, uma santa indignação, é quando a gente entende que tudo se resume a esse momento, tudo se resume a essa 1h30, tudo se resume ao dia que a gente vai no encontro da mesa. Não, não e não. O Espírito de Deus já foi derramado. Alô, Ele está disponível e Ele quer causar uma revolução no mundo através daqueles que não estão no quase, mas eles se entregaram completamente aos rios de Deus. Então a gente precisa sair dessa posição, e eles saem dessa posição, eles são batizados em nome de Jesus. Agora olha aqui, eu não estou aqui para mexer com a tua convicção pessoal. Se você não crê, rapaz, a gente tudo que faz tem que fazer pela fé. O que a gente não faz no Evangelho, o que a gente não faz crendo é pecado. Mas uma coisa eu posso te garantir, e a gente pode ir para um tete a tete na Bíblia. Todas as vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, que alguém recebeu a imposição das mãos dos apóstolos, e a pessoa foi cheia do Espírito Santo, aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Os pentecostais não vieram hoje? Irmão, está no texto. Só se você for rasgar a sua Bíblia, ou fazer um salto triplo carpado exegético, para explicar o que está explícito no texto. Quando Paulo colocou as mãos em cima dos guri, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, e eles fizeram o quê? Falaram em outras línguas e profetizaram. Houve uma manifestação de dons. O Espírito não apenas molhou os pés deles, molhou as mãos deles, o Espírito transbordou sobre eles. Quando Paulo, depois você pode procura aí para mim o pessoal da mídia, Atos 10, quando Paulo está lá na casa de Cornélio, o primeiro gentil que vai ser ali exposto, aliás, Pedro, está na casa de Cornélio, eles oram, e o Espírito Santo desce sobre eles, e aí eles começam a falar em línguas e a profetizar, e os que estavam com eles se admiram, que o dom do Espírito havia sido dado também para os gentios. Então o que acontece? Olha para cá, quando uma pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, ela manifesta evidências de que ela foi cheia do Espírito Santo. Nós, que temos a tradição pentecostal, chamamos isso de quê? De batismo no Espírito Santo. É algo que não tem a ver só com o rito da descida das águas batismais, mas é uma imersão por completo no Espírito Santo. Alguém que está aqui tem uma origem na renovação carismática católica? Tem alguém aqui? Levanta a mão para eu ver. Alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a renovação carismática, ela, nesses últimos anos do catolicismo, foi uma das maiores confusões que aconteceram na Igreja Católica e foi muito perseguida, vocês sabem disso. Por quê? Por causa do falar em línguas publicamente. Alguém aqui conhece o Leandro Barreto, meu amigo, o pastor da Poema, lá do Brunão Morada? Vocês conhecem, né? O
pai do Leandro, o pastor José Barreto, era da Renovação Carismática. E eles receberam uma porção do Espírito Santo. Chegou um momento que eles tiveram que sair, porque o bispo da região quase que excomungou eles, e eles fundaram uma igreja chamada Sarça Ardente. Foi ali a conversão do pastor Zé Barreto, dentro do movimento carismático. O pastor Juscelio de Souza, lá do Mevan, que prega para casais, mesma coisa. Teve um encontro com o Espírito Santo, começou a falar em outras línguas, começaram a profetizar dentro da renovação carismática e tiveram que se retirar e aí procurar um movimento pentecostal que pudesse assimilá-los. Vou fazer você pensar em uma coisa. O Brasil foi evangelizado, escuta isso aqui, desde 1910 até 1980, toda a evangelização do Brasil, o que explodiu de evangelização no Brasil, movimentos missionários no Amazonas, missões nos rincões do Nordeste, nos fundos mais longínquos do Brasil. Você sabe quem que foi evangelizar os lugares mais distantes de todo lugar? Quem? O pentecostal, que era e continua sendo o povo que toda a vida vai perguntar para você: você já recebeu o Espírito Santo? A gente lê uma coisa aqui nesse texto que é interessante, passa desapercebido, mas não pode passar desapercebido. Quando eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a profetizar, então Paulo monta a companhia apostólica dele ali. E é engraçado que são 12. Né? Só um detalhe, são 12. E aí eles vão para as sinagogas, e dá ruim nas sinagogas, os religiosos não querem saber deles, eles vão para a escola de Tirano, e eles começam ali a pregar o evangelho. E tem um detalhe que Lucas fala, preste atenção, Lucas diz assim, que todos os homens que haviam na Ásia, aqui Lucas não está falando da Ásia, que nós conhecemos hoje como China, Índia, Lucas está falando da província da Ásia, toda aquela região que nós também conhecemos como Ásia Menor, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, a região hoje onde está a Turquia, aquela região toda ali da Turquia, uma parte grande da região da Turquia. A Bíblia diz que todos os homens, presta atenção nisso aqui, gente, que isso aqui não é simples. Todos os homens daquele lugar ouviram falar de Jesus. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha transmissão, não tinha nada. Tinha 12 homens e um outro, 12 homens e um segredo, uma revelação, 12 homens cheios do Espírito Santo evangelizaram muitas vidas. Por quê? Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar com a mensagem só para ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda o Evangelho de Jesus. Você olha nos olhos dela, os olhos dela já denunciam quem que está lá dentro. Pessoa cheia do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, ela tem também, você reconhece na fila do pão, na fila do correio. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o líder da igreja. Então não tem como existir igreja sem o Espírito Santo. Eu vou contar para você, quem aqui tem filho? Levanta a mão para eu ver. Filho, tu quer o segredo de ouro para o teu filho? Meu irmão, antes de você pensar em dar para ele uma universidade top, antes de você pensar em dar um intercâmbio, antes de você pensar em dar para ele qualquer outra coisa dessa, rapaz, ore todo dia e jejue para o teu filho ter uma experiência com o Espírito Santo. Acabou para ele. Acabou. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, eu tinha 11, na verdade tinha 10 anos de idade.
Eu estava em casa orando com a minha mãe. Minha mãe ajoelhou do lado na cama comigo, nós estávamos orando. Ela colocou uma fita cassete num rádio daqueles, 3 em 1. Era um menininho que cantava uma música, cantava assim, ó: como uma águia, voo infinito, como uma pomba pousa no ninho, vem Santo Espírito pousar em mim. E aí a minha mãe começou a orar, e a minha mãe começou a falar em outras línguas do meu lado. Meu irmão, eu lembro desse dia como se fosse hoje. O negócio foi tão forte que eu olhei para a janela, porque eu pensei que tinha alguém que estava entrando pela janela. Eu senti que a atmosfera do quarto mudou, até para respirar ficou mais difícil, como se uma névoa tivesse entrado ali dentro. Quando eu percebi, eu estava chorando copiosamente. Quando eu percebi, eu já estava falando em outras línguas, a minha mãe estava com a mão em cima da minha cabeça, e quando eu percebi, eu já tinha ido embora naquele negócio. Depois daquilo ali, eu fui um adolescente. Mas deixa eu te contar um negócio. Nunca consegui pecar em paz. Nunca mais, acabou a minha paz. Se eu ia fazer qualquer coisa errada, lá vinha aquela coisa dentro de mim: não é para isso que eu te criei. Esse não é o seu lugar. Só que quem não teve uma experiência real com o Espírito Santo não entende o que eu estou falando. Não, isso aí é tua consciência. Não, isso aí é porque você ficou pensando demais. Não estava pensando não, irmão. Eu estava tentando pecar em paz. Não tinha condição. Onde eu ia, ele me achava. Quando eu errava, a alegria era tirada do meu coração, não tinha mais como eu ser feliz. Por quê? Porque tinha um outro alguém morando dentro de mim. E não tem como eu me desvencilhar dele, porque ele está aqui como uma tatuagem no meu espírito, marcado. Um selo. Na linguagem de Paulo, escrevendo na carta aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados como penhor para o dia da redenção. Então, preste atenção aqui, algumas aplicações práticas. A primeira: por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque só o Espírito Santo pode nos dar a experiência de fato, entrar na presença de Deus. Só o Espírito Santo pode nos dar a experiência de fato, entrar na presença de Deus. Por quê? Olha aqui para mim, eu vou colocar aqui uma base teológica para você. Em Apocalipse capítulo 4, João diz que ele ouviu uma voz do céu que disse: sobe aqui. Ele viu uma porta no céu e viu um trono no céu. E aí ele foi lá na sala do trono, e aí ele viu alguém assentado no trono. E a Bíblia diz que João olhou na frente do trono de Deus e havia sete lamparinas, um candelabro, e aí ele diz: o qual era os 7 Espíritos de Deus. Espera aí, pastor, então o Espírito de Deus, o Espírito Santo são 7? Não. 7 é um número pleno, de perfeição. Então quando João está dizendo assim, ó, eu vi uma lâmpada, um castiçal com 7 lâmpadas, o qual são os 7 Espíritos de Deus, João está dizendo assim: diante do trono do Pai estava o Espírito Santo na sua plenitude. Essa visão é poderosa, irmão. Imaginou você ver o Espírito Santo na plenitude? Então foi o que João viu. Ele estava na sala do trono. Só que
o mesmo Espírito que está na sala do trono, ele está dentro de mim, dentro de você. Então a pergunta aqui que você precisa responder hoje à noite é: quem pode me levar até a sala do trono? Quem pode comunicar dentro do meu homem interior qual é a atmosfera da sala do trono? Quem pode estabelecer em mim o ambiente da sala do trono de Deus? Só aquele que veio da sala do trono. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa coisa que a gente fala assim, nós vamos entrar na presença de Deus, é uma figura de linguagem. Porque, tecnicamente, para a gente entrar na presença de Deus, a gente tem que morrer ou ser arrebatado, porque Deus está na sala do trono, lá no céu. Então, eu não entro na presença de Deus, eu estou na presença de Deus o tempo inteiro, porque Deus está dentro de mim. Eu recebi o Espírito Santo. Eu estou na presença de Deus o tempo todo. E quando Ele estabelece esse ambiente de sala do trono, sabe essa coisa que você fala assim: eu podia morrer, mas eu queria ficar aqui. Sabe aquela coisa que você fala assim: cara, isso aqui não é humano, não tem como fabricar, não é na hora que você quer. Você pode ir lá, ajoelhar, ficar 4 horas de joelho orando, não é toda a vida que esse ambiente se manifesta. Mas tem dias, cara, que não leva nem 10 minutos. E parece que são os dias que a gente menos sabe o que fazer lá dentro. Não é assim? Você tem aquele ambiente, parece que de dentro de você começa a acontecer o que Jesus falou para a samaritana. Eu estou começando a me empolgar com a pregação aqui. Jesus falou assim para a samaritana: ei, mulher, se você soubesse quem fala com você, você ia me pedir água e eu te daria água viva. Sabe por quê? Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Às vezes a gente diz assim: Deus, derrama os teus rios. Não, não é derrama. Não é derrama, é para quem não recebeu ainda. Você tem que perguntar: você já recebeu o Espírito? Não. Então vem cá que eu vou orar para Jesus derramar o Espírito em você. Mas quem já recebeu, a oração não é derrama. A oração é flui. A oração é para romper a barragem. Porque tem barragens dentro de nós que ficam bloqueando o Espírito de se mover. Então a nossa oração precisa ser: Senhor, abre o vertedouro que está dentro de mim. Os teus rios estão parados aqui dentro. Abre o vertedouro, Jesus. Abre o vertedouro. Eu vou te contar, vocês viram que eu ajoelhei aqui antes de pregar? Sabe qual foi a minha oração? Vou te contar. Irmão, eu estou na 5ª pregação esse fim de semana. Só hoje foi 3. Eu estou cansado. Meu corpo está cansado. Sabe quando você olha e você fala assim: Jesus, eu não tenho vigor. Minha vontade era de pegar a chave da minha sala ali, ter um sofá, ir lá e dormir até a hora da pregação. Aí eu ajoelhei aqui e eu disse: Jesus, eu estou cansado, mas eu preciso pregar mais uma vez. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Essa foi a minha oração. Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: eu já nem sei mais onde está meu cansaço. Por quê? Porque isso é o Espírito Santo. Eu sei que quando eu sair daqui, que eu deitar na minha cama, aí eu vou encontrar o cansaço. Mas agora, você está cansado, pastor? Não, eu posso agora ficar aqui mais 5 horas. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar. Mas eu poderia pregar agora por mais 5 horas, consciente de que não é mais o meu intelecto, não é mais a minha musculatura, não é mais o meu emocional, é o Espírito de Deus, são os rios de Deus me vivificando de dentro para fora, sabe? O fluir do Espírito dentro de mim, aleluia, é o que faz com que agora eu possa fazer o que meia hora atrás eu já não podia fazer. É o Espírito Santo dentro de você.
Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque só o Espírito Santo pode nos dar o ambiente da presença de Deus. Só o Espírito Santo pode gerar em nós o lugar da presença, o desfrute da presença. Deus dentro de mim. No Antigo Testamento, o Espírito era dado em conta-gotas, sobre reis, sacerdotes e profetas. Era unção para executar um trabalho. Deus descia na montanha, trazia uma lei e ia embora. Nos evangelhos, agora não é Deus perto de nós, agora é Deus conosco, Emanuel, Jesus andando na terra, Jesus caminhando com seus discípulos, comendo pão, assando peixe. Só que quando chega em João 14, Jesus começa com uma conversa diferente. Minha cabeça, rapaz, ela é um negócio, cara. Eu fico imaginando Jesus olhando para os discípulos e dizendo assim: esses caras estão achando bom que eu estou com eles. Imagina quando eles experimentarem eu vivendo dentro deles. Eu vejo pessoas falando assim: eu queria tanto ter vivido nos dias de Jesus, eu queria tanto ter sido Maria, para receber Jesus em casa, ficar aos pés dele, eu queria tanto ser Marta, para fazer uma janta para Jesus, eu podia até ser Pedro, para negá-lo, mas eu queria ter vivido naqueles dias. Ei, irmão, é porque você ainda não conhece o Espírito Santo. Maria hospedava Jesus de vez em quando, você hospeda Jesus todo dia. Ele veio, se hospedou e não foi mais embora, está morando aí dentro. Ele não mais muda você falando de fora para dentro, agora Ele muda você falando de dentro para fora. Não é mais uma palavra que vem daqui, agora é dentro que a voz vem e começa a mudar você. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Olha Jesus falando, o próprio Jesus, olha só, João 16, 7 ao 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Gente, vamos parar aqui. Como que pode ser bom Jesus ir embora? Hein, Carol? Hein, Tabata, André? Jesus falando, imaginou, Jesus está lá na tua casa, e dele levanta e fala assim: eu vou embora. Aí você fala: não, mestre, faz igual os discípulos no caminho de Emaú, fica aqui, fica mais um pouco, dorme aqui. Aí ele: gente, é para o bem de vocês que eu tenho que ir embora. Como que pode ser bom Jesus ir embora? Você concebe isso? Mas ele que está falando, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não vem para vocês, o Conselheiro não vem para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, gente, não, passa o próximo, você vai precisar ler isso comigo. Olha o que Jesus está dizendo, põe aí. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Espera aí, calma, Jesus. O Senhor está dizendo que os homens não creem no que você está falando, mas que o Espírito Santo vai convencer esses homens? É. Jesus está dizendo assim, coisas que eu não fiz, Ele vai fazer. Gente, é lindo demais isso daqui.
Alguém aqui ouviu a mensagem de Jesus da boca do próprio Jesus? Alguém aqui? Não? Mas você ouviu da boca do Espírito Santo. Por isso que você está aqui. Não foi um pastor que te convenceu. A gente, ei, olha para mim. Eu não tenho esse poder. O máximo poder que a gente tem na oratória, no convencimento, é fazer você ficar aqui com a gente num clubinho uma temporada. Ei, irmão, mas mudar a tua vida, mudar teus valores, transformar teus vícios, mudar a tua família, mudar os teus amores, tirar os ídolos do seu coração, plantar o teu coração no céu, homem nenhum faz. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Só Ele faz. Eu falei hoje de manhã, vou falar agora à noite. Um primo meu ateu me mandou uma mensagem, me mandou um vídeo de um humorista que zoa Jesus, zoa todo mundo. Aí falou assim: ei, o que você acha de eu ser ateu? Eu falei: nada. Não acho nada. Aí ele falou: mas e se eu for niilista? O que você vai achar? Eu falei: não vou achar nada também. Mas você não é pregador? Você não vai pregar para mim? Eu falei: eu não. Eu vou pregar para você. Mas por quê? Eu falei: cara, se Deus não importasse para você, por que você está vindo falar comigo de Deus se Ele não existe? Eu nunca falei com você de uma baleia com chifre de unicórnio que anda de ré lá na frente de casa, rosa. Por quê? Porque isso não existe. Se você está tão incomodado com Deus, se Ele não existe, eu acho que quem está pregando para você não sou eu, deve ser o próprio Espírito Santo. Não vou pregar para você. E outra coisa, um dia eu vou morrer, você vai morrer também. E no dia que você morrer e eu morrer, a gente vai descobrir quem que estava certo. Eu vou ficar debatendo com um ateu? Não. Se o cara está com tanta raiva de Deus, como é que ele vai ter raiva de uma coisa que não existe? Então ele está louco. Não, eu estou com raiva da religião. Piorou, eu também. Vamos dar a mão? Você não gosta da religião? Não, eu também não. Agora, você está incomodado com uma coisa que não existe? Loucura, né? Vamos acabar com os extraterrestres que moram no fundo do oceano. Meu irmão, na mesma mesa do ateu tem que sentar o terraplanista. Mesma mesa. Eu não acredito em Deus. E por que você está tão incomodado então com Ele? Se Ele não existe. Só vive, cara. Deixa a gente em paz. Mas você percebe, lá no fundo do coração do homem, ele está ouvindo uma voz. E sabe por quê? Porque mesmo que o Espírito não mora dentro dele, a Bíblia diz que lá na criação, o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito paira. Ele fala. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Estou terminando. Alguém estava aqui quarto, hein? Nós precisamos do Espírito Santo, segundo lugar, porque o Espírito Santo nos capacita para a missão de Deus. Não tem como servir pessoas em nome de Jesus sem o Espírito Santo. Quando a gente pensa naquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 2, eu vou ler para vocês aqui. Paulo diz assim: olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E quando eu estive convosco, em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Sabe por que a gente precisa do Espírito Santo para fazer a missão de Deus? Porque a mensagem do Evangelho não é uma filosofia. Não é uma filosofia. A gente está no ápice de uma onda do renascimento do estoicismo, né? Jordan Peterson, estoico, filosofia estoicista, sabe? Muitos desses youtubers famosos hoje são estoicistas. Isso é uma filosofia, o renascimento de uma vertente grega, que diz que você tem que ser resistente, que o sofrimento trabalha você e te posiciona. Beleza, o Evangelho não é uma filosofia. Ele não é uma ideia. O Evangelho, ele também não é um lifestyle. Não é. Não é uma coisa só que eu mudo meus ambientes, a minha roda de amigos. Ele não é um lifestyle. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho, ele é uma boa notícia. Good news. Ele é a proclamação de uma benfeitoria por você. Simplesmente assim, você estava no inferno. Uma mão de poder tirou você de lá, te amou e te assentou nos lugares celestiais. E o nome dele é Jesus. Essa é a boa notícia. Você só precisa ser amado. Somente. E o Espírito Santo vai reformar você. Ele vai te transformar de glória em glória. Começando no dia que você crê, terminando no dia que você estiver na presença de Deus. Sabe, é uma boa notícia. Então não tem como a gente pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Porque, gente, olha aqui. Você viu que Paulo passou 3 meses falando numa sinagoga? E aí a Bíblia diz assim, Lucas escreveu, alguns creram e outros não creram. Os que creram não são aqueles que disseram assim, Paulo é bom de argumento. Vou te mostrar isso na Bíblia. Paulo encontrou um homem chamado Agripa, que era um rei, e Paulo falou tanto do Evangelho para o Agripa, que o Agripa olhou e falou assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E por um pouco você não me convence. Convenceu? Não. Então, não é uma questão de melhor argumento. É uma questão de testemunho interior. Aqui nesse auditório, eu estou falando tudo isso, tem gente que vai sair daqui, vai olhar para a esposa e vai falar, aquele cara só falou porcaria. Você é uma tonta que você crê nisso, negócio de evangélico. Tem outros que vão sair daqui e dizer assim, Deus, obrigado por eu estar nesse auditório hoje. Deus, obrigado porque eu vim aqui. Só que esse que diz assim, Deus, obrigado porque eu vim aqui, sabe quem é? É aquele que deu ouvido à voz que falou aí dentro, não a minha que está falando aqui fora. Porque você sabe como que funciona? Eu falo aqui, aí dentro tem outra voz que fala assim, é verdade. É verdade isso aí. E é assim que nasce a fé. É assim que nasce a fé. Atos 1, Jesus sobe, o Espírito não desceu. Aí Jesus dá um comando simples. Fala bem alto assim comigo, comando simples. Não façam nada até o Espírito Santo descer. É comando simples, não é, gente? Poxa, o chefe falou para não fazer nada. O que a gente tem que fazer? Nada, fica aqui. Fique em Jerusalém, não faça nada. O Pedro resolve fazer uma eleição. Nós precisamos arrumar um outro apóstolo aqui, porque está faltando um para o lugar de Judas. Me diga uma coisa, Jesus mandou fazer isso, irmão? Você está vendo o Pedro todo perdido. Não está fazendo nada que era para fazer, era só para orar. Tá querendo
atropelar o anjo, colocar o carro na frente dos bois, entendeu? Não era Pedro, ajuda nós. Se eu estou lá na hora, eu falo, Pedro, cara, você que esse complexo do seu chefe, cara, pô, cara, espera aí, Jesus falou só que é só orar, meu irmão, espera um pouco, nem desceu o Espírito Santo ainda, quando descer ele vai falar pra gente. Jesus não falou que era ele que ia falar o que era para fazer? Espera um pouco aí, Pedro. Aí o Pedro está todo perdido, Atos 2, o Espírito desce. Quem que é o primeiro que pula para fora do cenáculo e vai falar com a multidão? O Pedro, mas Pedro já não está mais perdido. Pedro manda uma mensagem, irmão, que rapaz, se o Pedro não é o Papa, naquela ele virou. Rapaz, aquela mensagem, meu irmão, aquela mensagem, rapaz, o Pedro olhou e falou assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venha sobre vocês os tempos do refrigério, e sejam batizados em nome de Jesus, e recebam a promessa que não é só para nós, mas é para todos aqueles que alcançarem a fé. Rapaz, 3.000 pessoas, você tem noção do que é isso? Com tradução simultânea, porque Pedro falava e o pessoal entendia na língua deles. Tradução simultânea. O cara saiu de um perdido, fazendo reunião que não era para fazer, para com o Espírito Santo ganhar 3.000 vidas em um só dia. Aí você acha que acabou? Acabou não. Depois o Pedro vai lá para a porta do templo, o paralítico, dá uma esmola, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico andou. Meu pai, confusão, lá vai o Pedro e João preso para o sinédrio e tal, e não sei o que. Aí a Bíblia diz que Pedro prega de novo, e sabe quantas almas agora? 5.000. A igreja tinha só 120 membros, cara. Pensa num crescimento mais explosivo que esse, nunca se ouviu falar. Um culto, 3.000 vidas, o outro 5.000. E o Pedro detonando. E o Pedro estava tão no auge que o povo trazia os doentes na calçada, porque diz que o Pedro passava, cara. E a sombra do Pedro curava os enfermos. Está aqui o retrato da nossa vida sem o Espírito Santo. E a nossa vida com o Espírito Santo. Não tem como fazer nada para Deus sem o Espírito Santo. E último, por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que constrói em nós a imagem de Jesus. Olha para mim, meu amado irmão, minha amada irmã. O ápice do plano de Deus para mim e para a tua vida não tem a ver com quanto de dinheiro tem na nossa carteira, não tem a ver com quantos seguidores tem no nosso Instagram, não tem a ver com quantos membros tem na igreja, com qual o faturamento da tua empresa, nada disso. Isso tudo é bom, ninguém está contra isso, mas o propósito de Deus para a nossa vida é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. É simples. Agora diga uma coisa para mim. Você conhece Jesus? E o chamado é para ser semelhante a Jesus, não é? Então eu vou te fazer só uma coisinha só. Uma coisinha só. Jesus está na cruz. Jesus faz uma oração para aqueles que estão cometendo aquela chacina, aquele homicídio triplamente qualificado com requinte de crueldade contra ele. Qual a oração que ele faz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Responde para mim, santo e santa de Deus. É fácil fazer essa oração nessas condições? Você consegue sozinho? Não, eu consigo ser semelhante a Jesus. Não consegue, cara. Não consegue.
Não pede perdão nem para a esposa, nem para o marido. Ser como Jesus parece simples, mas não é. Quer ver uma coisa? Olha para mim aqui, ó. Foco. Ame o seu inimigo. É uma ordem de Jesus. É fácil amar o inimigo? Não, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Existe um grau de amor pelo inimigo que você pode fazer. É o amor obediente. Como é? Por mim eu matava o Juliano. Odeio esse cara. Essa calcinha agarrada aí, ó. Esse corpo magro. Tenho inveja dele. Por mim eu matava ele. Mas tem que amar, né? Jesus mandou. Então, meu inimigo, mas eu vou amar ele. Aí eu vou lá e amo. Eu amo obedecendo. Então esse é um amor obediente. É igual aquela velha historinha do pai que chega para a menina e fala, vem jantar. Ela fala, eu não quero. Senta para jantar, eu não quero. Senta para jantar, eu não quero. Aí ele fala assim, ó, ou você senta ou você vai entrar na cinta. Aí ela senta, olha para ele e fala assim, ó, por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Entendeu? É a obediência. Fala assim comigo, lei. A lei de Moisés é assim, ou se obedece ou você morre. Agora tem um outro nível de amor pelo inimigo. O amor que procede do Espírito Santo dentro de você. Aqui, irmão, aí é outra cena. Eu tinha tudo para matar esse cara aqui. Só que é o seguinte, eu não consigo. Por quê? Porque o Espírito que está dentro de mim ama ele. E aí esse Espírito, não é do dia para a noite, de glória em glória, ele vai trabalhando no teu coração. Ele vai ajeitando você por dentro. Até o dia que você olha para ele e fala, cara, eu te amo. E esse eu te amo, ele não é fake. Ele tem a dor, mas ele é genuíno. Por quê? Porque o Espírito construiu dentro de você uma coisa chamada perdão. Eu, se eu fosse você, eu anotaria isso. É uma definição de perdão que você nunca ouviu. Sabe o que é perdão? É o amor gerado no ventre do Espírito Santo. Perdão de verdade é o amor que é gerado no ventre do Espírito Santo. Quando você diz assim, ó, eu te perdoo, e é genuíno. Eu não estou falando de desculpinha, porque... Não estou falando de coisa simples, não, irmão. Eu estou falando daquilo que te machucou, que sangrou você. E quando você olha e fala assim, ó, eu te perdoo. Sabe como é o nome disso? Amor gerado no ventre do Espírito. Escuta esse pregador te dizer uma coisa: o homem natural não perdoa. Eu perdoei meu marido. Perdoou não, porque na primeira vacilada que ele dá, você larga na cara dele o que ele fez. Perdoou não. Não, ele me traiu, pastor, mas eu perdoei. Perdoou nada. Quando você está mal, você fala, eu lembro, viu, o que você fez? Agora, o perdão gerado, o amor gerado no Espírito, sabe o que é, cara? É quando você sabe o que ele fez, mas cresceu um grau de amor dentro de você, porque você viu a obra do Espírito na vida dele. Vocês já não são mais os mesmos. O Espírito construiu um novo homem, uma nova mulher. E aquilo existe, mas não dói mais, não influencia mais. Porque o Espírito Santo gerou amor.
Eu oro para que o Espírito Santo gere amor no teu coração. Amor verdadeiro. Amor procedente de Deus. Então não é possível ser como Jesus sem o Espírito Santo.